Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Jornada e hoje com um convidado mais do que especial, porque além de um grande parceiro, é um grande amigo de todo o time da Atemix. E a gente está falando do Marcos Welter, lá da WZ Soluções. Vou passar a honra agora para o Diogo, para dar as boas-vindas para o Marcos e depois a gente continua. Então, na verdade, você está passando a bola porque tá rouca, né? Então, não queria falar nada. Vamos falar as verdades, né? Cara, então, mais um episódio em que a gente senta para tomar um café e bater um papo, falar um pouco sobre empreendedorismo, e aí sempre vem um pouquinho de gestão, vendas e marketing. Boa parte dos convidados, se não são meus amigos, a gente acaba se tornando, mas hoje tem um amigo aqui de longa data, parceiro, mentor, confidente, né? A gente já riu junto, já bebeu junto, já chorou junto. Então, hoje aqui no Jornada, Marcos Welter, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diogo, Amanda. Uma honra estar aqui. Eu acompanho a Atemix desde o dia 1, né? E o Jornada enquanto podcast também. Desde o nascimento, né, cara? Desde o nascimento. Antes disso, muito antes de Atemix, a amizade já existia. Então, estou super feliz em estar aqui para bater esse papo, dividir um pouco da correria do dia a dia, dos aprendizados. E vai ser animal, tenho certeza. Na verdade, demorou pra gente trazer o Marcos pra cá, né? A gente tava deixando ele meio de escanteio só pra ele não se achar muito. Exato. A gente não queria te dar muita audiência, assim, que você tinha que fazer por merecer, né? Então, justo. Agora a gente achou que você tá merecendo. Justo. Viu como ela tá? Brincadeira. Isso que ela não tá conseguindo falar, tá? Eu ia falar agora, isso que tá sem voz, imagina. Marcos, a gente geralmente começa a dinâmica querendo que você conte um pouquinho para nós da sua trajetória pessoal. Quem é o Marcos? Conta um pouquinho pra gente da sua história como pessoa. E aí depois a gente entra pro ramo do empreendedorismo. Você vê que engraçado, Amanda. Teve uma temporada que eu me metia a ir para evento e subir no palco e coisa arada, né? Tava sobrando tempo, daí eu ia pros eventos para compartilhar um pouco. Agora voltou a sobrar tempo, voltei pro palco. E eu sempre começava contando sobre, primeiro, para a pessoa me conhecer e depois, né, conhecer o que eu faço. Então, acho super interessante essa dinâmica de vocês apresentarem a primeira pessoa. Eu sou pai do Gael, marido da Sara. Tenho um menino maravilhoso, Diogão, que conhece. Sou apaixonado por viver, aproveitar a vida, adrenalina, moto, trabalho. Agora um pouco menos de trabalho, agora um pouco mais de vida. Né? Merecido, né? Merecido, né? Um pouco mais cedo do que eu imaginei, mas tá bom. E hoje eu tô tendo uma experiência diferente. As pessoas que estão acompanhando esse podcast já mais recente, desde o lançamento que vai ser, vão pegar bem o iniciozinho disso. Eu tô morando num país onde a cultura é completamente diferente da nossa, então tô aprendendo muito também, né? Tô morando na Espanha. Tô lá em função da família, mas também abrindo mercado. E nesse momento eu estou encontrando mais aprendizado de como viver melhor, né, dentro do formato de trabalho que a gente sempre está nessa correria, nessa loucura do dia a dia. Então, esse é um pouquinho do que eu sou, do que eu gosto e do que eu faço, conto daqui a pouco. Cara, eu posso falar que eu te conheço desde a época que você era moleque, né, cara? Logo que eu vim para Cascavel, a gente acabou sendo vizinho no mesmo condomínio e anos depois a gente foi se encontrar trabalhando junto, né? Eu queria que você compartilhasse aqui, eu acho que isso é importante. Você vem de uma origem bem humilde, de uma família muito simples, né? Aqui mais do interior do que Cascavel e hoje você senta ao lado de empresários na Europa, né? Então, eu tenho certeza absoluta que você jamais imaginou, na nossa época de family, lá jogando bola na quadrinha, inclusive eu dei muita aula de futebol para o Marcos, lá em 2008, estou falando isso, 2008 provavelmente, né, cara? Faz muitos anos. E aí, em que momento, Marcão, você caiu a tua ficha e você entendeu que, tipo, cara... eu nasci para isso aqui, essa aqui é a minha praia e os horizontes não tem limite para mim nesse mercado? Diogo, assim, graças a Deus eu nunca tive
a infelicidade de passar nenhum tipo de necessidade, mas sim, você está certo, não venho de família rica, nada disso, então sempre foi tudo muito controlado, né? Eu nasci numa cidade chamada Corbélia, que é bem pequenininha, para quem conhece aqui de Cascavel, dá uns Cidade das Flores. Cidade das Flores, exato. Depois tive a oportunidade, junto com a família, de conhecer o Nordeste, né? Meu pai foi empreender, e aí isso já na adolescência começou eu comecei a conviver com os traços de um empresário, né? Que deu muito errado. Então eu aprendi muito com ele sobre como lidar com frustração, né? Como dar a volta por cima, como, beleza, aceitar que não deu certo, aprender com o erro e tocar o barco, né? E aí junto vem uma veia comercial muito forte da minha mãe. Minha mãe é uma vendedora raiz, aquela vendedora assim que, puta, tu dá um produto qualquer que seja, uma solução na mão dela, ela vai conseguir colocar aquilo no mercado, vai conseguir transformar aquela ideia, aquele negócio, seja o que for, em dinheiro, né? E aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar entre alguns bicos e estágios, comecei a trabalhar num estacionamento como manobrista. E aí, pra época, né, moleque, 18 anos, 17, 18 anos, eu ganhava um salário legal que me dava o que eu precisava naquele momento, né? O custo não era muito alto, então a conta fechava. A conta fechava. E eu namorava já com hoje minha esposa, e na época minha sogra, ela me fez uma provocação assim que foi pra mim um empurrão, né? Ela falou assim, cara, daqui 10 anos você vai ser dono do estacionamento? Eu falei, não. Falei, então será que não é a hora de você começar a olhar, porque agora você tem a oportunidade de procurar uma carreira, porque lá na frente você não vai poder, você vai ter outras responsabilidades que não vão te dar mais essa liberdade de manobra, né? E aí, falei, pô, beleza, mas eu gosto de dirigir carro, né? Eu tô dizendo que eu gosto o dia inteiro, pô, maravilhoso, né? E daí aí eu conheci, né? Na época conheci a Lopen, que já era uma empresa que tinha uma boa referência enquanto tecnologia, de importar tecnologia e vender no Brasil inteiro. E comecei lá como pré-vendedor, né? Ou seja, eu era a linha de frente, a ponta da lança, a primeira pessoa que entrava em contato com potenciais clientes para entender se a realidade daquela empresa era compatível com o problema que a gente resolvia, né? E desde então, segui nisso. Já vai fazer aí uns 12 anos isso, uns 10, 12, já. E aí passei por várias cadeiras, né? Mas sobre a tua pergunta, assim, se eu tinha imaginado, nunca tinha imaginado um dia poder, como eu fui há 30 dias atrás a Londres, ir num meetup, onde tem vários empreendedores de lá e de outros lugares do mundo, e falar de frente a frente sobre negócios com empresários que têm milhares de funcionários, e estava no meetup, num outro idioma, com uma outra cultura, e saí de lá com boas conexões, saí de lá com oportunidades de negócio, né? E aí disso começam a abrir várias portas, né, no meio disso. Então, essa conexão, essa pessoa que você conhece te conecta com outra pessoa, essa outra pessoa te leva num outro lugar, esse outro lugar te abre uma porta. Então não tem muito assim, beleza, eu vou fazer isso que eu vou chegar ali. Não, você até tenta, né, imaginar, mas chega uma hora que se torna imprevisível e você vai e começa a abrir portas. Exato, entendeu? Então, isso é o tipo de coisa que eu comecei a pegar gosto, né? Então, de um tempo para cá, eu brinco que o que eu venho mais estudando e mais me desenvolvendo é a maneira como eu consigo me conectar com as pessoas, né? Então, como é que eu consigo chegar num lugar, um evento, por exemplo, não saber quem está do meu lado, descobrir quem é essa pessoa, criar uma empatia com essa pessoa e sair de lá com, no mínimo, uma conexão de negócio, quem sabe até uma amizade, né, que vai te abrir tantas outras portas. Então, acho que essa foi uma habilidade assim, importante e que hoje começa a me levar para alguns caminhos que lá atrás eu jamais imaginei, né? Bom, cara,
Você começou bem novo na Lopin. A Lopin é um celeiro tanto de profissionais quanto de empresas, né? Eu ia falar agora, gente, a Lopin tá presente na carreira de tanta gente, né? Como é que pode? Começou há muitos anos, né? Então, no mercado de tecnologia aqui, se a gente pegar aí empresas com mais de 10 anos, talvez dá para contar nos dedos, né, cara? Pois é. Empresas aqui de Cascavel. Da Lopin saiu a WZ, saiu a Temc, saiu a Cyber, saiu a Nortres, a Inova, e talvez eu tenha esquecido de alguém aí. Sim. Mas tudo galera que foi formada lá, isso mérito do Haroldo, né, cara? Haroldo, além de um grande amigo, é um professor que a gente tem, né? Eu tenho aí ele como sócio na Temix, então ainda continuo tendo um contato frequente com ele. E aí, eu já vou chegar, mas você começou a tua carreira com a Freshworks, à frente dessa distribuição, né? Junto com a Lê lá. E depois teve um período que você trabalhou para os indianos, né, como funcionário. E como que foi esse choque para ti? Inclusive, é uma coisa que eu preciso apontar o mérito da sua mãe, que te forçou a aprender inglês, né? Então, acho que o presente Dia das Mães é sempre muito generoso, né, cara? Porque se não fosse Sim. ela, essas portas não seriam possíveis, né? Total. Assim, quando eu comecei lá na Lopin foi engraçado porque junto com o Haroldo e com o Alexandre, que são dois profissionais, duas pessoas que eu admiro e considero meus mentores, eles, sem talvez nem imaginar, abriram uma porta que se transformou numa carreira que hoje virou um negócio para mim, né? Então, é o que você falou, assim, como uma... Cara, como uma pirâmide onde na ponta você tem, né, uma Lopin da vida e depois vai ramificando para tantos outros negócios que vão nascendo e profissionais vão se formando, que vão trabalhar nos seus próprios negócios ou vão trabalhar no negócio dos outros e vão, né, transformar uma empresa, né? E quando eu comecei lá, talvez um dia o Alexandre vai estar aqui, ele pode contar essa história, tá? Eu fui escolhido não porque eu era o melhor, porque eu nem trabalhava com isso. Eu fui escolhido porque era mais barato. Era mais barato. O que aceitar alguma coisa. Não, e eu fui descobrir depois, né? Depois que tinha dinheiro para pagar até o meu terceiro salário, né? Porque o produto, né? A unidade de negócio estava nascendo. Nossa. Então eu entrei em outubro, a unidade de negócio tinha nascido coisa de agosto, né? E eu fui o primeiro funcionário, né? O Alexandre já como parte da empresa, junto com o Haroldo, tocando um novo produto lá dentro, eu fui o primeiro funcionário. E aí, quando eu comecei numa cadeira bem operacional, né? Hoje, pré-vendas é muito mais sofisticado que era na época, né? Enquanto tecnologia, processo, um monte de coisa. Então, naquele momento, comecei bem operacionalzão, pegando o telefone, no celular mesmo, né? No celular, ligando para um, ligando para outro. Tinham várias operadoras. Celular para cada operadora. Um celular para cada operadora. Para não pagar a ligação. Quem está com o telefone da TIM? Exato. Aqui que eu tenho que ligar para um cliente que é TIM. Não, que bizarro. A gente tinha um site que a gente colocava o número do potencial cliente e apontava qual era a operadora. Aí pegava aquele telefone e ligava para economizar crédito. Né? Eram umas coisas assim bizarras. Bizarro. Porque se eu ligasse de uma outra operadora era mais caro. E daí, beleza. E aí foi... A Freshworks, que hoje chama Freshworks, né? Chamava Freshdesk. Uhum. É uma empresa originalmente indiana, hoje já com capital aberto na Bolsa de Nova York, né? Uma empresa super estruturada. Na época já era uma empresa de crescimento acelerado, mas a gente tinha contato com os indianos. Então era um inglês bem, né, truncado, e eu não falava nada de inglês. E beleza, ligava para a turma pelo Skype, e daí fazia o que tinha que fazer e tal. No início, o Alexandre sempre intermediando, né, fazendo tradução e tudo. E um dia, o nosso channel manager, quem cuidava da nossa operação aqui no Brasil, veio para São Paulo. Né? Foi para São Paulo e a gente foi encontrar com ele. Que hoje virou um grande amigo meu, o Rishi. E aí nós num táxi e tal, indo para uma visita, e ele conversando com o Alexandre, e eu lá tentando entender alguma coisa, não entendendo nada. E eu falei, cara, eu tenho muita vontade de fazer uma imersão, né? Passar uma temporada em algum país tal, que fala inglês.
E aí ele comentou, falou, pô, você tem vontade de ir para a Índia? O Alexandre fazendo meio de campo traduzindo para mim, eu falei, cara, nunca pensei para a Índia, não tinha nem passaporte. Mas se for para a Índia Mas também? se for para ir, legal. Daí ele falou, cara, eu vou ver para ti. Dali 3 meses, eu recebi uma carta de convite para participar de um programa global de estágio que a Freshworks tinha, que não era para funcionários de revendas, mas ele conseguiu me colocar naquele circuito para poder ir lá. E lá o estágio ele era coordenado por diretores da Freshworks. Caramba. Então foram 45 dias imersos, né, lá na Índia, conhecendo a cultura, né, de como se vive lá, conhecendo as pessoas, conhecendo o negócio, aprendendo, né, o próprio idioma. E eu lembro que eu fiz um intensivo assim, só para poder pedir água, né, em inglês, para eu não passar necessidade. Né? E aí fiz um intensivo de 3 meses, foi mais ou menos o período até conseguir desenrolar passagem, passaporte, visto, se virar, tipo de coisa. pelo menos. Exato. E daí fui para lá. Então, ali para mim foi a grande virada de chave. A grande virada de chave foi ali mesmo. Então ali eu percebi assim, cara, peraí. Como é grande, né? Você não tinha noção que você estava... Parecia que você estava, sei lá, em São Paulo, estava em qualquer lugar do mundo, porque o escritório comportava 1000 pessoas em um único andar. Então ele era muito grande. Você não sabia se era de dia ou de noite. Eu trabalhava de noite, porque o fuso horário lá era de 8 horas na frente, né? Então eu trabalhava durante a madrugada. Acho que era 8 horas, se não estiver errado. E, enfim, aí foi a minha primeira vez lá, foi onde eu tive o primeiro contato com a diretoria, com, né, as pessoas bem mais sênior da Freshworks. E quando eu voltei para cá, aí eu pude colocar em prática o que eu aprendi. Aí eu tive uma promoção, saí da cadeira que eu estava, fui promovido a vendedor, naquele momento vendedor all-in-one. Então eu era o que prospectava, eu era o que negociava, eu era o que vendia. Fazia tudo. Por vezes eu era o que configurava, né? Porque era o formato que dava para fazer. E, poxa, foi animal. Então, assim, para mim foi um divisor de águas ter ido para lá, uma experiência internacional, numa empresa global, conversando com diretores. Ali foi, para mim, assim, para isso que eu nasci. Caiu a chave. Eu nasci para isso. Esse é o mundo que eu quero viver, esse é o lugar que eu quero me tornar uma referência, é aqui que eu vou estudar para um dia eu ser reconhecido como uma referência nesse mercado, sabe? Então, aquela viagem para mim foi assim... Um divisor de águas. Exatamente isso. Não, e definitivamente você conseguiu, né? Porque você definiu que seria uma referência e não pouco tempo depois, porque isso é uma trajetória que leva muito tempo, né? Mas hoje, quando se fala em WZ, todo mundo já pensa no Marcos. Sempre quando tá aí o Diogo... Não é querendo puxar seu saco, né? Mas assim, o Diogo, ele brinca com você, mas ele te elogia muito justamente pela sua inteligência, pela sua dedicação. Então, foi um divisor de águas que não ficou por aquilo ali, né? Você realmente conseguiu chegar onde você queria, que era se transformar nessa referência. Então, é muito bacana. Cara, você falou de estudar. Eu acho que eu sempre procuro passar isso para nossa galera, ou para quem eu converso, da importância de entender que a diferença do estudo tradicional, né, da educação tradicional, sala de aula, e da educação corporativa. Como que você entende isso, Marcos? Como que você passa isso para a tua equipe? A gente tenta colocar sob uma ótica de recompensa, tá? Que é o que te motiva a estudar, porque sejamos sinceros, assim, não é todo mundo que gosta de estudar. Existe, obviamente, uma sensação legal em sentir que você está aprendendo sobre um determinado tema, ainda mais quando você se interessa sobre esse tema, mas nem todo mundo acorda predisposto a fazer isso, né? Então, para nós, assim, eu comecei a pegar como foi para mim e adaptar para os outros. Então, a formação nano degree, né? A galera fala sempre sobre você pegar aquele determinado conteúdo, se desenvolver naquilo, porque aquilo vai te levar para o próximo, e o próximo, e assim por diante, né? Eu lembro que eu fiz um curso em função do livro. Eu li uns anos atrás o Receita Previsível, da Aaron Ross, e ele trouxe para o Brasil a Universidade Previsível. E aí eram cursos pequenos que te ensinavam a executar uma determinada tarefa, né? Como prospectar melhor. Falei, cara, beleza, legal. Só que para mim
a intenção de estudar como prospectar melhor não era somente por aprender assim, porque eu queria ganhar mais grana, entendeu? A recompensa era mais dinheiro. Então, se eu aprendesse a prospectar melhor, eu ganharia mais dinheiro. Mas nem todo mundo faz essa associação, né, de forma natural. Ainda mais quando você está ou fazendo um movimento de transição de carreira ou quando você está começando na tua carreira. E como a gente tem um perfil, por vezes, a maioria, pelo menos, de pessoas mais jovens trabalhando com a gente, né, tem uma certa resistência a ir estudar aquele tema e tal. Então, a gente tenta inserir como uma recompensa dentro da WZ, né, por exemplo, daqui a pouco já vamos falar um pouco de WZ, mas dentro da WZ a gente tem hoje um contrato firmado com a maior comunidade, né, de negócio de vendas, né, especificamente do país, que é a Pipe Lovers, e a gente financia isso pro time para que eles possam se desenvolver, porque no fim do dia a recompensa também vai ser nossa, a gente vai ficar com uma fatia disso. Então a gente financia isso porque a gente sabe que o retorno vem, né? E aí incentiva a galera a ir lá, a se desenvolver. Aí, poxa, tem momentos onde a gente discute sobre um determinado tema, aí tem um PDI que a gente faz lá, né? Então a gente define qual que é o plano, né, individual que a pessoa tem que seguir para conseguir chegar num determinado objetivo. Então, assim, resumindo, a gente tenta amarrar o estudo, a recompensa que a pessoa vai ter e, obviamente, nós, como empresários, como é que a gente vai se beneficiar disso também, né? Porque no fim do dia, na filantropia, você tem que ter faturamento e aí o resultado do estudo é um determinado resultado obtido que vai dar dinheiro para a empresa, ponto, né? Então, a gente assume muito essa posição de incentivar, mas sempre tentando amarrar, cara, eu não vou te dar aqui uma formação de 2 anos. Te dar aqui uma formação de 2 meses, 3 meses, que é um negócio de efeito rápido, onde você já vai sentir o que você está aprendendo e como é que isso está impactando o teu dia a dia, como é que isso vai encher o teu bolso de dinheiro. E vai aplicar ali e boa. Exatamente. A gente sempre fala muito sobre isso, né? No sentido de... Como você chama o termo? Dos anos de cachorro? Dog years. Dog years. E é um fato, porque... Um exemplo, né? A gente puxando um pouco para o nosso lado. Eu não conhecia nada de marketing. Eu trabalhava com financeiro. Nunca tinha entrado nesse tema. Vai fazer 1 ano que eu estou na Temix. Em 1 ano que eu aprendi na prática, trabalhando, não seria jamais o que eu aprenderia na faculdade. Então, essa questão de 2 meses de formação, por mais que seja pouquinho, no 3º mês você já está aplicando e você já pode ensinar para outra pessoa. Eu queria puxar um tema, a gente ainda não entrou na questão da WZ, mas já aproveitando esse gancho, né, dos meninos, a gente percebe que vocês têm uma forma de condução, de liderança muito diferenciado, muito interessante. E eu queria saber se esse formato de liderança, vocês extraíram a inspiração de algum lugar, ou se vocês só foram modelando ali, percebendo que, poxa, conduzir a liderança do meu time funciona melhor assim. Como que foi esse processo de realmente encaixar uma forma de conduzir que desse certo? A gente não é tão inteligente para criar coisas tão legais assim, né? vamos começar por aí, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, assim, a gente tem a sorte de novo, a minha origem ela foi lidar com pessoas que estavam ensinando ao mesmo tempo que estavam aprendendo. E isso é um negócio muito legal, porque você não tem problema nenhum em assumir que você não sabe, e aí você vai aprender, e a outra pessoa que você está ensinando junto está aprendendo junto, e esse é um estilo de liderança que a gente leva, obviamente, em algumas disciplinas, dependendo da cadeira, dependendo da estrutura da empresa, você já tem que dominar algumas áreas para você poder executar o seu trabalho, né? Mas tem muita coisa que a gente aprende junto com a turma. Então, esse estilo de liderança que eu aprendi com os meus líderes no passado e hoje com as pessoas que estão ao meu redor, os meus mentores, meus amigos, é um estilo que funcionou muito bem para mim, né? Eu tento replicar isso, adaptando, obviamente, a realidade do meu negócio para os outros. Junto com isso, né, a gente tem algumas formações. Então, o G4, para mim, foi um lugar muito importante de formação técnica, né, onde como levar, como empacotar conteúdo de estrutura junto, para não ser só um gerentão que vai lá e coloca a goela abaixo, mas sim alguém que consegue dosar, consegue equilibrar a gestão com a liderança. Ser aquela pessoa que consegue ter esse equilíbrio
E assim como tem cobrança, obviamente a gente tenta colocar isso de uma maneira que as pessoas entendam e que as pessoas queiram fazer, né? Algumas coisas não tem muita negociação, né? Tem coisas que é meio ditadura mesmo, né? E faz parte do jogo, exato. Mas tem muita coisa que a gente negocia. Então, a resposta à pergunta, Amanda, assim, vem muito de uma herança de como os meus líderes atuaram comigo. E isso eu tento replicar, adaptando a minha realidade, adaptando o meu negócio com os meus liderados, né? Então, isso tem funcionado. Era isso que eu ia falar, que funciona muito bem, né? Dá pra ver, os meninos são bem felizes. Assim. O que eu já aprendi, né, no pouco tempo como empreendedor, e a gente conversa muito sobre isso, é que eu como empreendedor, enquanto líder, eu preciso entender como que a forma que eu funciono. Primeiro, isso tem que estar claro para mim, como que é o meu jeito de fazer e tentar aplicar ao máximo o que eu aprendo fora com os outros dentro dessa estrutura, do meu jeito de liderar. Porque nós já entendemos que nem tudo que está no livro se aplica na prática, né? A gente conversa muito sobre isso, a gente troca muita figurinha. E nem sempre o que funciona para alguém vai funcionar para mim. E se você quiser olhar e comparar, agora de bate-pronto, eu acho que tem 2 extremos aí que são bem famosos, que é o G4 e o iFood. Então, se você pegar o CEO dessas 2 empresas, você vai falar, cara, um deles está errado, porque é totalmente diferente. E funciona para os 2. Né? Então, um defende o presencial... Abobina? É assim essa palavra? Abomina. Não sei. Palavra difícil. Travou. É isso. Trava a língua. O home office e o outro defende o home office e fala que quem defende o presencial talvez não tenha entendido o game. Então, eu dei muitas cabeçadas, acredito que você também, querendo fazer do meu jeito, o meu jeito igual ao que eu vejo, né, as pessoas que me inspiram fazem. E aí com o tempo você vai entendendo, cara, não, toda vez que eu tentei imitar alguém ou copiar alguém, deu errado. O jeito que eu fiz do meu jeito, por mais que seja controverso ao que está no livro, funcionou. E aí você vai ficando meio cascudo, né, vai tomando umas cabeçadas, aí você entende, fala, cara, tem que ser do jeito que eu acredito, porque aí tem verdade, porque a equipe compreende, né? Eu não vou cair em contradição do que eu falei para o que eu fiz, né? Eu acho que isso na liderança ela é importante, você falar e também fazer, senão já você cai do cavalo, teu time para de respeitar. E você teve várias escolas, trabalhou em grandes empresas e viveu culturas diferentes, né? Total. Você tem, para citar aí, um contraste de uma com a outra? Com certeza. Vou te dar um exemplo. Eu tive passagem por 2 empresas que trabalham na função de executivo que tem capital aberto. O modelo de negócio, modelo de gestão, a maneira como a empresa lida com a operação é completamente diferente de um negócio que não tem que reportar nada a investidores. Então você começa assim pela estrutura da empresa, entendeu? Uma empresa como a WZ, ela é uma empresa que tem um pouco mais de 1 ano e meio. É uma empresa que foi formada por 4 irmãos. Então são 2 irmãos Welter, 2 irmãos Orté, por isso o nome é WZ, né? Então você vê assim, o DNA da WZ, ele é um DNA completamente diferente do DNA, por exemplo, de uma Zenvia, que foi onde eu trabalhei, do DNA de uma Freshworks, foi onde eu trabalhei. Que essas empresas elas já tomaram uma proporção, já estão numa estrutura que o que a gente faz na WZ não funciona mais lá. E se a gente tentar fazer na WZ o que eles fazem lá, não vai funcionar, entendeu? Então, quando a gente olha para negócios como esse, a gente ignora a história, porque a maioria desses empreendedores de grandes negócios que a gente admira, como o G4, por exemplo, não são empreendedores de primeira viagem. São pessoas que já tiveram outros negócios, entendeu? E se você for ver, poxa, não é uma boa referência como o G4 que cresceu num ritmo super acelerado. Beleza, mas
talvez ele cresceu num ritmo mais acelerado que o negócio anterior. Ou seja, foi uma evolução, né? A pessoa estava num outro negócio, ela aprendeu a fazer, ela já entendeu que dava mais certo do que dava mais errado, vou aplicar um pouco mais do que vai ser, vai continuar errando muito, mas vai pegando alguns atalhos, né? Então, cara, assim, a gente tem... Eu tenho comigo esses exemplos de estrutura de empresa, de formato de empresa. Eu acho que você foi muito feliz na tua fala da grande cilada, que é tentar olhar para um negócio que você admira e tentar simplesmente copiar, ou um livro que você gostou e tentar simplesmente aplicar sem nenhuma adaptação, né? Então, a gente tem diversos exemplos de empresas que simplesmente não deram certo, né? Os números mostram. A minoria dos negócios, elas cruzam o primeiro ano, né? E o grande ponto é que as pessoas que querem se tornar empresários acabam achando que é simplesmente abrir um CNPJ. Mas tem um caminho antes disso, né? E uma grande... Assim, não tem muito a ver com a tua pergunta, mas só trazendo que foi para mim uma parte importante, né? O intraempreendedorismo, cara, eu ter a oportunidade de estar no negócio de alguém e empreender no CNPJ de outro é uma oportunidade que a galera ignora, é uma oportunidade que a galera desperdiça, entende? A liberdade de manobra dentro do negócio que você tem praticamente zero risco. Zero risco. Tem praticamente zero risco. É muito mais fácil. Tudo que você pode aprender, ao invés de você reclamar, tudo que você pode executar, ao invés de você questionar, né? Para depois, um dia, você, seja numa empresa maior, seja numa posição superior, ou seja no seu próprio negócio, aplicar. Que é o que a gente está fazendo. Né? A gente já está no nosso terceiro CNPJ. A gente abriu a WZ, que foi o primeiro, começou a dar certo. A gente abriu o segundo, que começou a dar certo. Agora a gente acabou de abrir o terceiro. Né? E são negócios que a gente vai replicando esses aprendizados. As pessoas, o formato de remuneração, a maneira de lidar com elas, o formato de trabalho, se vai ser remoto, se vai ser presencial, se vai ser híbrido, se vai ser num escritório super legal, se vai ser num escritório mais tradicional. O nosso escritório, vocês conhecem? Cara, o nosso escritório ele é um lugar que foi feito para as pessoas se sentirem bem, né? É um lugar que eu gostaria de ter trabalhado, né? E então, poxa, tem lá tudo que precisa para ser um escritório, ao mesmo tempo tem um lugar onde as pessoas elas podem gastar o tempo delas lá se divertindo também, né? Então a gente tenta esse equilíbrio, e esse equilíbrio não é fácil, porque isso custa dinheiro, a empresa não consegue fazer isso sempre logo de largada, ou às vezes o formato da empresa é um formato que não comporta, não tem como um banco colocar uma mesa de sinuca no meio do salão. Sim. Né? Não funciona, né? Não funciona. E se a pessoa não está feliz em não ter uma mesa de sinuca no meio do salão, talvez ela está no lugar errado, né? Então esses questionamentos eles começaram a colocar a gente num caminho mais certeiro. Um caminho mais certeiro. A gente começou a olhar e falou assim, cara, beleza, das 10 coisas que a gente está fazendo, 9 está dando errado, mas uma está dando certo, está pagando todas as outras, está tudo certo, entendeu? Então esse caminho de entender o nosso negócio, a nossa cultura, o nosso DNA e respeitar isso foi um aprendizado importante para nós, sabe? E não está escrito em nenhum livro isso, né? Você vai ler o livro e fala, não vai te ensinar isso. O que tu falou faz muito sentido, e que é de você poder intraempreender, né? Você empreender no negócio dos outros, sendo que aí você não assume risco nenhum, né? Eu já tive a experiência de empreender e quebrar e dar errado, e você rala muito para poder voltar, né? Porque dá errado no teu CPF. Né? É diferente de quando você é funcionário, poxa, a empresa deu errado, você sai com fundo de garantia, você sai com segurozinho, você sai com dinheiro. Quando você vai empreender, e aí para a galera que ouve a gente, se der tudo errado, você sai endividado. Então o prejuízo é maior. E é uma ilusão você achar que, poxa, eu vou empreender na empresa do outro e aí eu não vou poder fazer do jeito que eu quero, eu não vou poder fazer as coisas que eu quero. Mas a hora que você abrir a tua empresa, você também não vai. Tá? Só que você vai ter outros fatores que são limitadores, que não vão permitir, né? Então, é ilusão achar que, poxa, eu vou abrir a minha empresa e eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Não vai. Não, e quando a gente fala em prejuízo, a gente não está falando só em prejuízo financeiro, né? O que pouca gente conta é quanto você desgasta a tua capacidade emocional para você ter um negócio. E se fosse tão ruim assim, obviamente,
eu não teria feito. Não estou falando que são só ônus, mas você tem que entender que parte do jogo, e muitas vezes é a maior parte, principalmente no início, vai ser a parte difícil, vai ser a parte dolorosa, vai ser a parte que você vai olhar e vai se questionar, falar assim, cara, sério que eu abandonei aquilo e tal? Né? E o intraempreender é legal. Tem um exemplo, tu vai lembrar, no passado eu estava ainda na Lopen, nós abrimos uma operação nova, nós denominamos a operação como GBGH, né, que era uma sigla de Go Big or Go Home. Né? Então, era realmente para ser uma operação de alta performance, e foi. E foram 8 meses, mais ou menos, de baixíssima produtividade de entrega. Resultado super ruim, a gente estava navegando num ritmo muito ruim, tudo, até que começou a virar e aquilo começou a dar certo, né? Começamos a entregar resultados legais e tudo. Só que a gente estava com um modelo de cultura, de gestão, um estilo de trabalho muito diferente do restante da empresa. Então era como se nós estivéssemos numa bolha, né? E o restante da empresa estivesse num modelo completamente diferente. E como, né, todo organismo vivo, que é a cultura de um negócio, ele repele aquilo. E nós fomos, por opção, repelidos. Nós optamos em alugar uma sala, em comprar mesa, cadeira. Depois eu vou mandar para vocês podem colocar no podcast umas imagens. A gente tinha cadeira de praia, a gente tinha um quadro branco, apoiado em 2 bidezinhos, e ali era uma mesa, né? Só que aquilo foi um negócio de tanto... A gente criou tanto pertencimento na molecada, né, que estava com a gente, que todo mundo comprou aquela briga, né? E era uma salinha de 30 metros quadrados, né, que nós tínhamos, contra um prédio de, sei lá, 1.000 metros quadrados, não sei qual o tamanho, mas... Acho que próximo disso, cara. Era uma estrutura muito, muito boa, muito confortável, cadeiras boas, tudo. Aí você fala assim, pô, peraí, você tá me dizendo que você vai sair de um prédio super legal, que tem mesa de sinuca, tem cervejeiro, tem uma área de festa, tem um monte de coisa legal, e você vai para uma salinha de 30 metros quadrados, onde você não tem nem mesa e cadeira e você vai vender mais? Sim, porque lá a gente conseguiu criar no nosso time um sentimento de pertencimento, nós conseguimos continuar desenvolvendo a nossa cultura. E dali em diante, né, nos próximos meses, a gente entregou resultados que nunca antes haviam sido vistos naquele produto. Né? Então, eu acho assim, que uma das coisas que a gente acaba não colocando na balança é justamente essa emoção que você tem. E lá eu estava no negócio de outro, estava em um outro CNPJ. Né? No outro CNPJ, mas eu ia no domingo, né, para limpar o escritório, passar pano, lavar o banheiro, bonitinho, né, para economizar, porque, cara, aquilo lá tava me dando uma recompensa muito grande e a galera tava dando sangue lá, adorando e aí papel para tudo que é lado, parede pintada. Aí você sentiu o spice do empreendedorismo. Foi ali, foi exatamente ali. E assim, Amanda, foi muito louco porque a gente tem, todos que trabalharam lá, na época a gente estava com um time, de umas 12 pessoas lá, e essas 12 pessoas, até hoje, guardam na memória boas recordações e saíram de lá e hoje estão no mercado, algumas estão com a gente, outras estão em outros negócios. E, cara, a molecada sempre fala, cara, foi um lugar onde eu me desenvolvi muito, dando risada, jogando CS no final do expediente, tomando cerveja muitas vezes. E, cara, entregamos resultado. Então, assim, de maneiras diferentes, o que eu quero trazer para quem está assistindo, que é o que eu acho que vale colocar na mesa, é quanto o teu time tem esse sentimento, porque esse sentimento de pertencimento para nós foi o que de fato drivou o nosso crescimento. A galera estava fazendo porque, obviamente, tinha uma recompensa, principalmente financeira, sim, mas eles estavam construindo algo, né? E se você consegue criar isso no teu time, consegue criar isso no seu negócio, pessoas que são seus funcionários se tornam quase como pessoas que são seus sócios. Seus seguidores, né? Pode ser. Eu lembro... E assim, saíram de um escritório com uma baita estrutura, boas mesas, boas cadeiras, ar-condicionado, tudo, né? Era um verãozão, cara. Não tinha ar-condicionado na sala. A gente colocou um ventilador em cada parede, 4 ventiladores para circular o calor, que lá parecia uma sauna, era engraçado demais. Tava defumando. Eu quero puxar um pouco para a gente começar a falar da AWZ.
Como que foi o nascimento dela? Você já deu o spoiler, então, que são 4 sócios, né? Mas então você sai da Lopen e já funda a WZ? Não. Eu estive na Lopen por um bom tempo, foram bons anos. Durante esse tempo da Lopen, a gente passou por muitos desafios. O GBGH foi um deles, foi uma operação de alta performance. Nós tivemos o reconhecimento de ser a principal revenda número 1 nível global, competindo com países com moedas muito mais fortes, situação econômica bem diferente, né? E a Lopen, apesar de ser sempre ter sido uma revenda em destaque, assumiu o primeiro lugar brigando com gente que vende na Inglaterra com uma moeda muito mais forte que a nossa, por exemplo, onde o reconhecimento da marca já era muito maior. Sim. E te dá um sentimento de ter ido para o rumo certo, né? Então, durante o tempo na Lopen foram algumas posições que eu passei até chegar na posição de liderança num time de receita. Depois disso, saí da Lopen e aí passei por alguns negócios. Trabalhei na própria Freshworks, que era uma empresa, né, indiana, uma empresa global. Trabalhei na Zenvia, peguei bem a transição, onde a Zenvia adquiriu a Movidesk, que foi uma das grandes aquisições naquele ano, né, nacionais. A Zenvia, que foi, se não a primeira, uma das primeiras empresas da América Latina a abrir capital na Bolsa de Nova York. E aí, beleza, tive algumas passagens depois disso. Quando eu decidi abrir a WZ, foi justamente uma hipótese de replicar o que a gente fez no GBGH, né? Eu falei, poxa, a gente fez um negócio muito legal e tal, será que a gente consegue fazer de novo? Será que a gente consegue, só que agora com o meu CNPJ, será que dá certo? Né? E aí nós formamos uma sociedade onde tem habilidades complementares. Então, eu entro na posição de estratégia, o Ivan entra na posição de execução em venda, naquele momento, sem time ainda, sozinho. O Vini, toda a parte de identidade visual, marca, exposição para o mercado. E o Vitor entra na parte de estrutura financeira, contábil, fiscal e legal. Também investimento financeiro, né? Foi ele quem apadrinhou financeiramente a WZ. E foi muito importante essa formação da sociedade, porque a gente conseguiu formar ali uma sociedade complementar, né? Então, cada um era bom em alguma coisa e todos juntos se tornaram muito bons naquilo, né? Eu e o Vitor, agora, o Vitor é o único que não trabalha, né, full time na WZ, ele tem outros negócios, mas eu, por exemplo, passei um ano trabalhando durante o dia em uma empresa, foi na Dross, uma empresa que eu aprendi muito lá, eu gerenciava receita, e saí de lá depois de um ano trabalhando antes e depois do expediente para fazer a parte de estratégia da WZ, né? Que daí era um tempo que não demandava necessariamente a rotina do dia a dia, porque não era operacional, era estratégica mesmo. E aí o Ivan e o Vini, operação, um marketing, outro vendas. E aí o Vitor sempre fazendo um trabalho que foi fundamental para nós também, que foi o controle financeiro, né? O controle financeiro, eu digo assim, que foi talvez mais importante que a própria estratégia. Porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou péssimo administrando dinheiro, né? Eu sou muito emocionado, eu adoro comprar coisas. Você adora gastar? Especialmente coisas que eu não preciso. Eu entendo. Sei bem como é. Isso. E ele foi esse lado consciente, né? De, não, beleza, dá para comprar 10 cadeiras, mas é que a gente vai usar só uma, né? Vamos comprar só uma. Aí depois a gente vai comprando mais. Não, mas é porque 10 é legal, porque daí fica o escritório. Não, beleza, a gente compra uma e depois a gente compra mais. É só um exemplo. Ele foi a cabeça do negócio. Exato, foi o cara assim, administrador e que deu muito certo. Então, assim nasceu a WZ, né? A WZ, no primeiro ano, ela nasceu em maio do ano passado. No primeiro ano, ela foi reconhecida pela GoTo, que é uma empresa global de comunicação unificada, especialmente por voz. A gente trabalha especificamente no produto de voz, que é o GoTo Connect, reconhecido como Top New Partner. Então, nós, num universo de 300 parceiros, nós entramos na posição 301, né? No último da fila. Nós entramos sem nada, sem carteira, sem nada. Esse ano, nós assumimos a posição no primeiro e no segundo trimestre como terceiro lugar. Caramba. De mais de 300 parceiros cadastrados. Uma galera antiga já, né? Galera da antiga, galera de telefonia. A gente nunca tinha trabalhado com telefonia, a gente nunca tinha trabalhado com esse mercado. É um mercado muito diferente. Mas no fim do dia, a gente adaptou muito do que a gente tinha aprendido vendendo solução. Sim. Independente se é telefonia, se é helpdesk, se é chat, o que for. E aí,
quando a gente olha agora, a gente entendeu onde é que está o nosso sweet spot de, beleza, eu tenho que ter essa galera, eu tenho que ter essa demanda, eu tenho que ter esse investimento, aqui está meu custo para adquirir um cliente, já tem minimamente uma estrutura formada para no ano que vem, por exemplo, a gente estabelecer a WZ com um crescimento, né, estrutural. Então, a WZ, ela já tem, inclusive, vocês estão vendo aqui, né, a gente carrega com a gente, The Fastest Growing Partner, a gente carrega esse DNA de crescimento acelerado e para o ano que vem a gente já está explorando, né, o nosso objetivo é transformar a WZ no One Stop Shop. Então, a ideia é eu ter, por exemplo, se a empresa, o meu cliente, ele usa GoToConnect para atendimento, eu vou ter 360 graus para o atendimento dele. Eu vou ter outras soluções que complementam o atendimento por voz, né? Para ele não precisar olhar para o lado. Porque aí, um cliente que eu adquiro, eu pago por esse cliente. Sim. Eu tenho um custo para adquirir ele. A expansão, eu não tenho diretamente um custo para expandir, né? Porque eu já vou... Tá na base. Ele já está na base, ele já está sendo assistido. Então, foi assim que nasceu a WZ, essa é a formação, é isso que a gente olha para o futuro, para o nosso futuro, a partir do ano que vem, ele vai ser, de fato, se posicionar como uma operação one-stop shop, onde a empresa vai chegar, né, e olha, eu quero começar resolvendo o meu problema de telefonia por atendimento ou para vendas. São os dois principais casos de uso que nós temos lá. Beleza. Além de telefonia para atendimento, o que mais eu posso te entregar? Beleza, eu posso te entregar um helpdesk, eu posso te entregar uma ferramenta como a Temix, por exemplo, eu posso te entregar quais outras ferramentas eu posso entregar para o seu negócio para multiplicar a receita recorrente que eu tenho. Porque é um joguinho de montinho e montão, né? Você vai empilhando todos os meses o dinheiro. Chega lá no final, se você aproveitou a vigência do contrato desse teu cliente, mesmo que ele abandone aquele primeiro produto, ele pode estar pagando com outra ferramenta, entende? Então a gente está apostando muito nisso. Parece óbvio, mas para o cliente é muito mais confortável também, porque aí ele conversa sempre com a mesma pessoa, com a mesma empresa, né? Ele não precisa ficar explicando várias vezes o problema que ele tem ou como que ele quer resolver, né? Não. E aí você vai desde questões de relacionamento, né, onde a WZ passa a conhecer aquela empresa, passa a conhecer as pessoas que estão lá, os problemas e os objetivos que eles têm, né? Até a parte burocrática, gestão de contrato, gestão de pagamento. Você facilita basicamente a rotina da estrutura da empresa, né? Você passa a ter uma predileção. É claro que é um movimento controlado, é um movimento que a gente está tomando com muito cuidado, porque existe o risco de virar um pato, né? Onde você quer oferecer o mundo inteiro para ele e no fim do dia você não consegue dar conta de entregar o mesmo nível de serviço. Né? Tudo, né? Então hoje o nosso foco está 100% em GoTo enquanto WZ. A partir do ano que vem a gente começa a abrir o horizonte para outras oportunidades e aí explorando o que nós não tínhamos em maio do ano passado, que era uma carteira de clientes. Né? Então nós já estamos chegando no contrato número 200, né, nesse período. Então, muito em breve, a gente vai comemorar os nossos 200 clientes. Só que lá no passado não tinha essa opção de colocar GoTo para vender para um cliente. Hoje eu tenho a opção de colocar um outro produto para começar a vender para esse cliente. Né? É um privilégio que você passa a ter a partir do momento que você forma uma carteira. E essa carteira, em algum momento, ela confiou na tua empresa para assinar um contrato. Se você tem a habilidade de manter essa confiança ao longo da vigência do contrato, a facilidade que você tem de ampliação dessa receita, ela é muito maior do que de convencer ele que você é a opção ideal. Você já convenceu isso uma vez? Ele já assinou o contrato. Ele já é teu cliente. Já né? sabe até como funciona. Né? Obviamente. Então, cara, eu sei que eu vou falar com o João, que faz parte da equipe de suporte. Todas as vezes que eu tiver uma dúvida, eu vou falar com um agente de A tal para eu tirar uma dúvida rápida que eu não preciso falar com um humano, por exemplo. Eu sei qual é o nível de serviço da empresa, entende? Não, faz muito sentido. E você tem... Agora, né, você falou desse cenário da criação da WZ, essa parte de crescimento, eu também pude acompanhar de perto. E há um tempo atrás você vai para a Europa, né, e agora se estabelecendo lá e já enxergando um pouco do mercado de lá, né, de como que as cabeças lá pensam, como que elas operam e o que você notou de mais diferente, se você puder compartilhar o que é feito lá que dá para fazer aqui, o que é feito aqui que não é feito lá.
Uma coisa interessante, assim, Diogo, que eu parei... Esses dias a gente estava conversando sobre isso, inclusive, uma reflexão que eu tive foi assim, ó. Em todo lugar você tem um determinado problema e você tem que desenvolver uma solução para resolver esse problema, ponto. Tá? Só que os problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil são problemas muitas vezes diferentes do que as empresas enfrentam na Europa, do que as empresas enfrentam na Ásia, que as empresas enfrentam nos Estados Unidos, por exemplo. Né? São realidades distintas. Algumas delas você consegue adaptar. Então, por exemplo, apesar da GoTo ser uma empresa global, a gente tem como adaptar esse produto para a realidade brasileira e a gente vende muito ele aqui no Brasil. Né? Mas existem produtos que não resolvem determinados problemas aqui. Porque a realidade aqui é diferente. Vou te dar um exemplo de varejo, de dia a dia. Tá? Uma das coisas que me surpreenderam, por exemplo, ao chegar na Espanha, foi a quantidade de dinheiro em espécie que a turma usa. Né? A turma usa muito dinheiro. E é engraçado que você vai num caixa, né, de um supermercado, por exemplo, ela não abre o caixa e faz o troco. Ela coloca lá, está integrado com o checkout, bota o dinheiro e sai o troco já certinho, beleza, como o cupom fiscal. Né? Então, eles tiveram que... uma coisa muito simples, mas eles tiveram que desenvolver uma agilidade para não acumular fila em função do dinheiro. Do dinheiro físico. Exato. Agora, por que a gente não usa tanto dinheiro? Um dos motivos que a gente não usa tanto dinheiro aqui, porque aqui é perigoso. Né? A gente tem... Poxa, eu não vou andar com R$1.000 no bolso, não vou andar com R$500 no bolso. Né? Porque eu posso, sei lá, tomei um assalto e perdi o dinheiro. Né? Então, começam a criar soluções para resolver esse problema que transforma, por exemplo... o motor de adquirência do Brasil numa potência. Né? Então, quando você pega mecanismo de processamento de pagamento no Brasil, é uma referência. Não à toa você pega o MyBanks, por exemplo, que conseguiu trazer tantas marcas para faturar aqui no Brasil, né? Como um meio de pagamento. E tantos outros exemplos que a gente tem nesse segmento financeiro. Né? Aí você vai também para o e-commerce. Né? Então, o e-commerce é a mesma coisa. Aqui no Brasil... A gente tem um e-commerce muito forte, entre outros motivos, em função do tamanho do nosso país. Né? Lá não. Lá é um país muito menor. Né? Então, é fácil eu me deslocar para comprar e ter mega lojas em todos os lugares, etc, etc. Então, você pega o mercado de venda online daqui, por exemplo, ele é um mercado muito bem desenvolvido. Né? Não à toa você tem uma Vtex, que nasceu aqui no Brasil, não? Que é uma referência global. Então... esses são alguns exemplos que eu comecei a observar que a nossa síndrome do vira-lata, ela fala muito alto muitas vezes. E a gente acha que eu vou chegar lá, e eu fui com essa expectativa. Falei, cara, eu vou chegar lá e vou encontrar um monte de coisa diferente que nem existe aqui. E não que não tenha, tem. Só que a gente faz muita coisa legal aqui, né? E aí você pega o mercado como a Meta, por exemplo, que o Brasil é importantíssimo. Tá importantíssimo, porque todo mundo aqui está falando, a gente está falando na maioria esmagadora da população brasileira tem o WhatsApp instalado no celular, quando não na tela principal, não? Meio de comunicação mais utilizado hoje. Com certeza. Então, e lá já muito menos, né? Lá já muito menos, em função né, do modelo, né, da realidade, de tudo que muda. Como eles trabalham, né? Isso cria um ecossistema, porque beleza, daí você tem uma Meta muito forte, aqui você tem uma Temex, que daí se transforma em uma plataforma de comunicação corporativa através da Meta. Ou seja, ao redor disso começa a se criar outros negócios, que esses outros negócios criam outros negócios que consomem de outras empresas, e isso vira um loop infinito, né? de geração de emprego, geração de riqueza, etc, etc. Né? Então, essas são algumas diferenças. Eu acho que o Brasil tem um privilégio muito grande pelo tamanho de continente, pelo tamanho de território, pelo tamanho de população. E eu acho que a gente olha com muito mais admiração do que devia para fora. Acho que a gente tem uma tarefa de casa que é começar a explorar as fortalezas que a gente tem aqui dentro de casa, sabe? Essa talvez seja para mim uma das maiores constatações ao começar a conviver com a turma de lá, né? Então, isso é algo que eu tenho muito orgulho, assim, de falar, poxa, a gente consegue lidar com, talvez, o sistema tributário e contábil mais complexo do mundo. Né? Com toda certeza. É muito complexo, é muito complexo. Empresas internacionais, muitas vezes, não vêm porque não sabem como lidar com boleto. Né? Não sabem como fazer... não sabem como funciona. Não entendem a regra método de pagamento, imposto, tributação, nada. Entende? E essa é uma oportunidade muito grande para nós, porque se a gente conseguir, no nosso caso, por exemplo, que nós somos um importador de ferramentas. Ou seja, se eu facilito a entrada de uma empresa global aqui no Brasil,
eu estou ganhando dinheiro com isso, entende? Então, eu ganho dinheiro sobre uma habilidade que nós temos de conhecer o nosso próprio mercado. Cara, eu não desenvolvi uma linha de código. Não desenvolvi uma linha de código. Eu não estou desenvolvendo tecnologia. Eu estou colocando a tecnologia que existe no mercado. É isso que eu estou fazendo. Entendeu? Esse é o nosso modelo de negócio. E é explorando essa lacuna que a gente tem, que é uma oportunidade, que é o mercado internacional conhecer menos do que nós, do nosso próprio país, né? De todas as dificuldades que a gente tem, que a gente transforma isso em uma oportunidade e ganha dinheiro com isso, ponto. Entendeu? Não tem muito segredo. É isso. Muitas vezes a gente quer inventar a roda, inventar um produto novo, um novo serviço e na verdade o dinheiro está em só fazer bem feito o que é mal feito, né? Se você for parar para pensar, Diogo, talvez a maior habilidade em utilizar a inteligência artificial hoje é você saber qual a pergunta que você tem que fazer, não necessariamente qual a resposta tem que dar. Entende? Porque se você souber fazer uma boa pergunta, você vai obter o resultado que você espera, né? Com os nossos clientes e com o mercado não é diferente. A gente tem que saber utilizar e fazer a pergunta certa para obter o resultado que eu quero, entende? Então olha que interessante, nós abrimos uma agência de IA dentro da AWZ, né? É uma ramificação, é um novo CNPJ, é um novo negócio que nasce dentro da AWZ. Por que nós abrimos uma agência de IA? Porque nós entendemos que os nossos clientes, apesar de ter contratado a telefonia porque querem fazer as ligações, eles também querem explorar a oportunidade de economia, eficiência operacional, integrando a infraestrutura de uma telefonia com um motor de inteligência artificial por voz. Tá? Só que para você colocar esse motor de inteligência artificial por voz, você também tem que ter um treinamento para isso, você tem que ter fontes de consulta de dados e uma série de outras coisas. E isso, por vezes, é complexo, ainda mais para você começar um projeto, né? Então, nós estamos facilitando isso. De novo, encontramos um problema, começamos com um teste pequeno, começamos com alguns fluxos simples, vimos dinheiro no negócio, beleza, temos um novo negócio, temos nova empresa, entende? Então, a agência de IA, ela nasce justamente para potencializar a capacidade de comunicação por voz, ou seja, eu não estou abrindo um negócio na contramão, eu estou abrindo um negócio paralelo, que vai potencializar o principal, né? Vai Perfeito. Potencializar o que o meu cliente já tem. E aí o cliente que paga 1.000 por mês para mim, 10 mil por mês para mim, ele vai me pagar 10, 15, 20% a mais sem eu necessariamente desenvolver algo. Eu estou simplesmente potencializando. Faço um trabalho de implementação de um fluxo e eu tenho a manutenção desse fluxo. Beleza. É um serviço. Não estou desenvolvendo uma linha de código. Demais, né? Entende? É claro que no dia a dia, na linha de frente, não é tão simples quanto isso, mas no fim do dia, começa pela pergunta que você faz, não pela resposta que você dá. Entende? Total. É uma característica muito semelhante a de um outro entrevistado nosso, que foi o Dr. Jair, de abrir muitos negócios. Eu acho que é um gene, talvez, que só quem é empreendedor tem. E aí me surgiu uma dúvida agora. Vocês, né, não sei, provavelmente os meninos também têm participação nesses outros negócios, mas vocês vão abrindo outros negócios conforme surgem as necessidades que vocês vão observando no mercado, ou sei lá, eu acho que se a gente entrasse aqui ia dar bom, e aí vocês fazem o teste. Ou vocês preferem agora já ir pisando mais num terreno mais sólido, mais confiável? Como que é para vocês elaborarem esses outros planos de negócios de empresas diferentes? Existem alguns testes que a gente faz, Amanda, que são testes rápidos, que a resposta já vem imediatamente. Tá? Como foi o caso Como dessa foi o caso da daí? agência. Então, beleza. A demanda nasceu dentro da AWZ. Nós precisávamos fazer algumas automações. Nós começamos a testar dentro de casa. Entende? Então, beleza. Então, eu vou testar uma criação de um fluxo. Gerou valor para a AWZ. Peraí, deixa eu testar com um cliente para ver se com o cliente eu também gero valor. Testei com o cliente, também gerou valor. Peraí. A resposta já veio. Tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui. Mas eu não vou abrir uma empresa... Não, beleza. Então faz o seguinte, existem outras agências de IA. Vamos fazer um teste. Vamos pegar um cliente com uma demanda ou um fluxo próprio nosso, vamos fazer com uma outra agência. Vamos ver como é que isso... Eu tô colocando um dinheiro num teste, um dinheiro controlado, teste controlado. Beleza, agora sim, agora eu vou com tudo, porque eu já coloquei o pé na água, senti a temperatura. Tá bom, vamos. Aí a gente foi, entende?
E aí, assim, sobre estrutura societária, isso é um negócio interessante, porque no caso da Loupen, a Loupen ela fez um negócio muito legal, e que eu vejo isso como uma característica de vários negócios que crescem mantendo os talentos, né, que é transformar as pessoas que trabalham, que fazem parte dessa estrutura, que são, de fato, peças fundamentais, como parte do quadro societário. Então, a gente tem uma estrutura hoje que a gente olha para 2 eixos, capacidade técnica e capacidade emocional. Se a pessoa consegue executar o seu trabalho com a capacidade técnica e ela tem uma capacidade emocional suficiente para ela suportar a pressão que vem e que é natural do dia a dia e que tende a aumentar na medida com que você assume mais responsabilidade, beleza, entregou resultado por um determinado tempo, detém esses 2 pilares, emocional e técnico, naturalmente essa pessoa vai virar um sócio, né? Então, esse é o olhar que a gente tem para o futuro, porque no fim do dia você vai precisar de mais gente assumindo essas cadeiras, né? A gente não vai conseguir tocar isso na intensidade como. E na atenção que demanda, né? Tem como. Então, colocar essas pessoas. Simples, fácil, rápido? Não é. Mas é o que a gente está olhando para o futuro. A gente não está com tanta pressa assim, né? E não precisa ter tanta pressa assim no fim do dia. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo lá enquanto estrutura. E aí, querendo ou não, já tem o modus operandi aí, né? Montado. Poxa, vocês já passaram pela fase de tipo iniciar um novo negócio. Quando você inicia o segundo, é muito mais rápido. Você já entendeu onde é que está errado, onde é que dá certo. A gente levou, nós levamos, Diogo, 6 meses com a WZ, com o GoTo, para fazer uma receita equivalente a R$20 mil de recorrência mensal, tá? Que foram uns meses assim de muita estruturação e tal, e não é um valor tão expressivo, é um valor pequeno, mas levaram 6 meses. Nós levamos metade disso com o segundo produto. Então a gente já começa a olhar e fala assim, peraí, é claro que tem que ter a cautela, o cuidado para não sair lançando produto, porque você não vai dar conta de... Vai ter braço, não. Não vai ter braço para tocar, mas o segundo produto já levou metade do tempo. E aí, na medida com que o tempo passa, provavelmente a gente vai chegar no 6º mês, a gente vai ter feito 18 meses, né? A gente vai olhar e falar assim, eu levei 18 meses para fazer isso na WZ, eu levei 6 meses para fazer isso no segundo produto, né? Porque a gente está trabalhando com uma base já, então eu estou vendendo não só para clientes novos, mas para carteira. É uma venda mais rápida, é uma venda mais valorizada, o cliente ele não dilui tanto a minha margem porque eu já quebrei a barreira de confiança, então sobra mais grana, dá mais velocidade, né? Natural. E naturalmente você cresce mais rápido, entende? Aí você não comete os mesmos erros, você já tem uma estrutura minimamente formada e vai embora. Então, é por isso que eu falo assim, o cuidado que a gente tem que ter ao ter algumas referências é onde essas pessoas já passaram. Porque eu queria fazer no meu negócio o que um Thales Gomes fez no dele, vai ser impossível. Eu não passei pelo que ele passou já nas outras empresas, entende? Eu não tenho a bagagem que ele tem. O dia que eu tiver a bagagem que ele tem, talvez eu possa me equiparar a ele, entende? Mas isso demanda muito estudo, muito chão, tem muito caminho para rodar, entende? Obviamente são referências muito importantes para nós, a gente valoriza muito, mas eu não caio na ilusão de que eu vou conseguir fazer o que um cara desse fez no meu primeiro negócio. Ctrl+V é suicídio, não? Não existe. Entende? Gente, pra quem tá assistindo, eu tô rouca, por isso que eu tô meio acanhada aqui. Mas assim, você citou, deu um spoilerzinho sobre um tema que a gente sempre traz aqui, que a gente sempre comenta com os nossos entrevistados, que é sobre equilibrar os pratinhos no início da jornada, né? Que você precisa depositar uma energia a mais no negócio, querendo ou não, o outro lado da vida, família, amigos, lazer, entretenimento, tudo meio que fica de escanteio ali. Você citou que passou por um período assim, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais para a gente trazer isso para o nosso público, de como foi essa experiência para você. Eu tenho muita sorte, Amanda, de ter ao meu lado uma parceira de vida, que é a minha esposa, entender o que precisa ser feito e conseguir e assim me incentivar, né? Acho que não são todas as pessoas que têm esse privilégio, eu tenho essa sorte. Então, porque esse é o prato mais importante no fim do dia. Sim. No fim do dia você está trabalhando, você está abrindo negócio, você está fazendo o que você precisa fazer para você prover para a tua família o que você de fato quer, né?
Então, o motivo pelo qual eu tô na Espanha hoje é pelo meu menino. Eu tenho um menino autista que demanda um nível de suporte que eu não consigo dar para ele aqui, entende? E lá eu consigo, né? Então, tudo que eu fiz e eu faço é pela minha família. Por eles. Ponto. Só que é uma energia que você desprende que precisa ser entendida e compreendida, né? Então, comentei com vocês mais cedo. Eu trabalhei por um ano como funcionário, né, numa cadeira de gestão num negócio. E aí, à noite, eu fazia a gestão da WZ, né? Ou seja, eu saía de casa quando meu menino estava dormindo, eu chegava em casa, ele estava dormindo. Entende? Não via. Isso foi um ano. Não foi assim, não, beleza, um mês, uma semana. Não, foi um ano assim. Que você perdeu do crescimento do seu filho. É claro que você compensa de outras formas, mas você, de fato, você tem que fazer uma escolha. E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo colher os frutos disso. A empresa, talvez, se não tivesse feito isso, ela levaria mais tempo, né, para conseguir... Com toda certeza. Para conseguir chegar onde está chegando. Que não é nada perto de onde a gente quer. Mas acho que assim, tem essa intensidade. Eu não acho que isso é saudável no longo prazo. Tá? Acho que tem que ter um momento de equilíbrio. E é difícil equilibrar. Porque a todo momento você tem 1 milhão de coisas para fazer. Sim. A todo momento você tem um monte de problema para resolver. Né? Mas no meu caso foi muito assim... o trabalhar por mais horas durante esse período para poder chegar lá na frente e falar assim, beleza, agora eu posso sair sem quebrar a minha empresa antes dela levantar voo. Né? Ela vai conseguir me prover financeiramente o que eu tenho lá. E foi só por isso que se tivesse condições, eu não teria passado por isso. Eu teria trabalhado só numa empresa e estaria à noite em casa, não? Então, são essas escolhas que você acaba fazendo. E aí, é interessante porque, no nosso caso, a gente passou por uma transição de escritório, a gente passou por conversas calorosas quando o número não batia, né? E aí, como é que você faz? Como é que você justifica? Como é que você justifica que você não está entregando para o teu negócio o resultado que você deveria entregar? Você vai explicar como? Você está depositando tanto tempo e não está indo para frente? Exato. Então, a briga não é mais com, sei lá, o teu chefe. A briga é contigo, né? É você com você mesmo. Então, poxa, eu não posso assim ficar moscando lá sem fazer nada. Não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar, porque é meu. Sim. Né? E acho que se a galera conseguir adaptar isso, não estou nem falando de... Volta ao tema que a gente falou antes do empreendedorismo. Se fizer isso num negócio do outro, é ela que vai colher o fruto dela. O patrão vai ganhar dinheiro, certamente. Mas ela também vai. É do jogo, né? Com certeza. Entendeu? Então, acho que é uma oportunidade que é, por vezes, desperdiçada, sabe? Sim. Estamos caminhando para o final? Ou você ainda... Não, a pergunta eu tenho, né? O cara vai embora semana que vem, né? Verdade. Tem papo pra caramba. Nossa. Essa semana já tem evento. Tá. Final de semana vocês estão... CRM Summit em Floripa, nosso 2º ano patrocinando o evento. Eventaço que a Zorro está fazendo no Brasil. Gente de tudo que é lugar do Brasil. A expectativa desse ano é alta, né? É altíssima, porque no ano passado a gente fez um barulho legal. Ano passado a gente foi com um patinete, né? Com a nossa identidade visual e tudo. E fez uma boa ativação de marca lá, geração de demanda, converteu bem. A gente conseguiu equilibrar os pratinhos ali de custo e receita. Então, perspectiva alta. Para fechar, então, que o Jornada tem muito disso, né, cara? Normalmente a gente tenta extrair dos convidados a parte sem o glamour que a gente vê na internet sobre empreender. E boa parte da turma que ouve a gente aqui, ou que vai ver um corte ou outro depois, ou é líder de uma área e quer um dia ter o seu próprio negócio, ou já está nessa jornada de empreendedorismo. Se você pudesse citar um ponto que você viu no livro, que você ouviu na internet sobre empreender e quando você realmente foi fazer, você percebeu que não tinha nada a ver daquilo ali. Eu não me preparei para isso, né?
Pergunta difícil, Mas vou pensar... né? Não, é claro que é, porque são várias coisas que acontecem, né, no dia a dia, e você tem uma que muda o jogo. Acho que uma grande ilusão que eu tive por um tempo, e eu dei de cara com ela quando a gente se jogou e abrimos um negócio, foi sobre a capacidade que você tem que ter com lidar com as outras pessoas, sabe? Eu acho que esse é porque assim, por vezes a gente fala muito em habilidades técnicas, no sentido de, você tem que saber dos números, você tem que saber das métricas, tem que saber disso, tem que saber processo, etc, etc. Beleza, mas onde é que você coloca a pessoa no meio? Porque nem todo mundo acorda num bom dia, nem todo mundo dorme num bom dia. As pessoas, elas têm emoções, elas têm sentimentos, e se você não sabe lidar com isso, tem uma grande chance de você não conseguir formar um time, não conseguir formar uma cultura que se sustente ao médio e longo prazo, né? Uma coisa é eu te pagar um salário maior e te dar uma comissão agressiva. Eu te seguro aqui por um tempo. Mas e a hora que alguém oferecer o mesmo dinheiro? Eu te seguro? Não. Então, acho que essa habilidade, que é uma habilidade que eu estudei pouco, porque eu dediquei muito tempo estudando número, processo, métrica, ferramenta, e estudei pouco sobre como gerir a galera, né? E aqui não é um papo filosófico de... Mas faz total sentido. Realmente real, porque se você... A partir do momento que a gente conseguiu lidar melhor com as pessoas lá dentro, essas pessoas passaram a entregar melhores resultados, passaram a trabalhar se dando melhor uns com os outros, e as conversas difíceis ficam mais fáceis, sabe? Você falar sobre os problemas fica um pouco mais natural. Não é uma conversa traumática, porque você tem a liberdade, você tem a forma de tocar naquele assunto. Então, assim, acho que esse é um tema que eu ouço pouco, que eu vejo pouca gente falando e que eu vejo pouca gente se dedicando, né? Como é que você lida com as pessoas que estão ao seu redor dentro do seu negócio? Não é clichê. Pessoas felizes produzem mais. Isso para mim é fato. Então, pode ter certeza, e você já deve ter sentido isso. Se você ouvir a música do Fantástico te der uma angústia, alguma coisa está muito errado. Obviamente. Né? Obviamente. Eu penso assim, a gente falou mais cedo sobre o equilíbrio, sabe? Eu acho que tem que ter isso. Eu sim, acredito muito na intensidade, mas com uma dose de balanceamento, entende? Então chega uma hora que tem que saber que é a hora de parar de fazer aquilo, né, e de fazer outra coisa. E uma delas é justamente a cobrança, a pressão, porque ela é algo perene no negócio. Ela sempre vai existir. Num negócio, a única emoção que você não vai deixar de ter é o sentimento de pressão pelo resultado, exatamente. Entende? Agora, se você consegue dosar isso na medida certa, a pessoa não vai ter a sensação de que está no lugar errado, que não deveria estar ali, que está ali só porque precisa daquele dinheiro naquele momento, né? Eu acho que é um cuidado que se deve ter, justamente que a pressão por resultado ela tenha o seu lugar, né? E ela não pode se transformar em medo dentro de uma corporação. As pessoas nunca vão ser só um número, porque tem filhos, tem família, são locais diferentes, realidade diferente, criação diferente. Se eu, enquanto líder, eu não entender isso, eu estou fadado a não conseguir extrair o melhor do que aquele colaborador pode trazer para a companhia, ou então eu vou ter aquele cara comigo enquanto ele não achar um lugar melhor para trabalhar. Tão simples quanto isso, né? Exato. E eu já fui esse funcionário que estava ali porque até então não encontrava nada melhor do que aquilo ali. Uhum. No momento que eu encontrei, eu saí. Óbvio. Então, não é clichê, não é papo filosófico, eu acho que sim. Quem trabalha feliz produz mais. Eu não estou dizendo que, meu Deus, tem que ser uma festa o dia inteiro dentro da empresa, mas puxa, tem um problema aqui para resolver, eu tenho um resultado para entregar.
tô sofrendo, né? Tô sob pressão porque tem prazo, tem número, né? Tem dinheiro que precisa entrar. Ok, mas eu não odeio o meu trabalho, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque no fim do dia todo mundo tem conta, todo mundo tem responsabilidade financeira e é uma ilusão achar que a pessoa levanta todo dia com não querendo fazer outra coisa senão trabalhar. Eu amo o meu trabalho. Cara, eu gosto do que eu faço. Mas se eu pudesse ficar na praia todos os dias tomando cerveja, eu ficaria. Tava lá. Eu ficaria, entendeu? É mais confortável, é mais gostoso, né? E aí, se você, enquanto dono, pensa dessa maneira, por que você acha que o teu funcionário não vai pensar? Se você está fazendo aquilo porque você quer ir viajar e o teu funcionário não tem direito a férias, por exemplo, ou nas férias ele vai ter que fazer um bico para cobrir um outro problema financeiro, por que você acha que ele vai estar bem? Entende? Então, assim, eu paro desse pressuposto. Acho que esse é um tema que eu tento falar um pouco mais e que eu tento compartilhar mais lá dentro da WZ, sabe? Como você falou, não é festa todo dia, não é festa toda hora. Tem pau quebra, entendeu? Corte estala. Obviamente. Tem demissão, tem corte de gente, tem promoção, tem mais dinheiro na mesa, desde que esteja indo para o rumo que a gente quer. Ponto. Entendeu? É isso. É o game, né? Marcos, a gente sempre encerra com uma perguntinha de ouro, assim, que é o fechar com chave de ouro. Que é assim, se você tivesse que abrir a WZ hoje, do zero, mas com todo esse conhecimento, com toda essa casca que você já construiu, por onde você começaria? Quais pontos você iniciaria? Pela formação societária. Eu acho que a gente aprendeu a se dar muito bem na WZ entre os sócios. Só que foi a nossa primeira formação societária. Eu não tinha outra empresa antes. Eu tive a sorte de encontrar pessoas que eu conseguia aprender a lidar. Entende? E hoje nós somos grandes amigos, né? Mas a formação societária, para mim, se você está nesse momento abrindo um negócio com a intenção de abrir um negócio, olha para a formação societária. É uma ilusão achar que você vai fazer sozinho. Sim. É uma ilusão achar que você vai fazer sozinho. Você pode ser muito bom, mas enquanto você está na ligação vendendo, vai ter um cliente ligando pedindo suporte. Enquanto você está cobrando, vai ter um outro comprando, né? E você vai precisar de gente para te apoiar. Então, olha para a formação societária. Eu acho que é aí onde está, para mim, é uma acertada boa que nós tivemos, porque é uma sociedade complementar. Sim. Não é tudo lindo, não é tudo cor-de-rosa, tá? Mas a gente conseguiu aprender a lidar um com o outro. Se ajustar. Exatamente. Né? Bom, eu acho que é isso, então. Podemos fechar. Marcos, a gente quer te agradecer. Tava brincando no começo, tá? A gente não te chamou antes porque não tivemos oportunidade, mas o seu nome sempre foi muito bem falado, justamente por toda essa sua inteligência, sua boa formação, sua boa forma de conduta. Nós admiramos muito seu trabalho, tanto na WZ como qualquer outra empresa que você vai abrir, a gente sabe que vai dar certo. E que a nossa parceria, a nossa amizade continue assim, rendendo frutos. Que você seja muito feliz na Espanha. A gente não tá com inveja que você foi morar fora. Um pouquinho tem, né? Então, lógico. Eu não sei se você trouxe alguma lembrancinha de lá, mas assim... Trouxe, tem várias. Camisetas da Madrid? Na minha cabeça aqui tem várias. Muitas lembranças. Várias fotos, né? Cara, Não, mas é isso. A gente já falou disso, né, cara? Muitas vezes, mas eu espero que um dia a gente seja sócio em algum negócio, que a gente volte a trabalhar junto, que a gente funciona bem. Sucesso para você lá na Europa. Vamos, embora o fuso seja mais difícil, que a gente consiga manter esse contato, né? Um sucesso aí para a Sara, para o Gael, que eles sejam muito, muito felizes lá. Com certeza vão ser. Né? São felizes em Cascavel. Imagina lá. Na Europa, lógico que vão. E, meu irmão, muito feliz com o teu sucesso, muito feliz por tudo que você está colhendo. Eu acompanhei o teu plantio e sei exatamente o quão foi difícil
A gente conversou várias vezes. Às vezes a gente marcava de tomar café só para chorar um no ouvido do outro, né? Então, ser merecedor de tudo isso, cara, eu te admiro muito. E é isso, meu velho. É recíproco, gente, assim, de verdade. Amanda, eu não escondo de ninguém a admiração que eu tenho, a capacidade de execução que vocês têm, porque isso que vocês estão fazendo aqui é um negócio muito difícil. Talvez para vocês não se deem conta, porque vocês estão fazendo. Mas produzir conteúdo e manter uma régua alta de qualidade na entrega do conteúdo é um exercício muito difícil, que às vezes disputa espaço e tempo com outros que parecem mexer mais o ponteiro, mas isso aqui é uma construção no longo prazo. Eu já sou um seguidor do podcast, do conteúdo. Gosto demais da maneira como vocês trazem o conteúdo. Acho que não é um conteúdo técnico, ele é um conteúdo que traz sim uma dose técnica, porém num formato de conversa, sabe? Então se torna um meio de aprender muito natural. E se as pessoas que acompanham esse conteúdo de vocês souberem filtrar e utilizar a parte que cabe para a vida, para o negócio, cara, tem muita gente boa vindo aí, tem muito conteúdo bom, e eu desejo muito sucesso para vocês, para a Temix, e espero que vocês não parem de produzir esse conteúdo, porque de verdade a régua é alta e ficou muito bom. Amém, amém, obrigada. E para quem ainda está nos assistindo, fica aqui o nosso muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Jornada. Ele estará disponível no Spotify e, claro,